Bom, pessoal, boa tarde. Professor Marcão, e aí, como é que vocês estão? Essa noventena, quinzena, essa porra que não acaba nunca, né, cara? Puta que pariu. Tamo bem lascado. Amanhã não, quarta-feira, dia 24, o nosso secretário da Educação vai passar pra gente como é que vai ser a questão aí da volta das aulas, né? Tomara que até agosto aí a gente volte. Enquanto isso, queridos, mandar um abraço virtual para cada um de vocês, sintam-se abraçados. A gente vai continuar a nossa saga aqui pela ciência dos materiais. Hoje é a aula 6, vai ter a aula 7 e a aula 8 e a gente vai acabar o nosso conteúdo, tá? Vou começar a falar com vocês hoje, continuando a nossa escadinha, sobre propriedades dos materiais, tá? Então é o seguinte, a gente precisa falar um pouquinho sobre algumas definições do que são algumas propriedades, senão lá na frente a gente fala assim, quando a gente tempera um aço, aumenta a elasticidade, né? A gente não sabe o que é elasticidade, não vai adiantar nada, né? Então vamos falar um pouco sobre propriedades dos materiais hoje. Tranquilo também, não tem nenhum estresse não. Então é o seguinte, ó, propriedades dos materiais. As propriedades dos materiais, elas podem ser divididas em propriedades mecânicas, propriedades tecnológicas e propriedades de utilização. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades mecânicas dos materiais, tá? Então, o que significa a propriedade mecânica? A propriedade mecânica tem a ver com a capacidade do material resistir a esforços mecânicos, legal? Ou seja, tem a ver com a característica do material resistir a esforço. Você aplica um esforço, como que esse material vai suportar? Para avaliar a propriedade mecânica do material, existem vários ensaios, de acordo com o tipo de esforço que você quer avaliar. Você quer avaliar como é que o seu material vai em relação à flexão, tem ensaio de flexão. Você quer avaliar como é que o seu material vai de torção, tem ensaio de torção. Mas para comparar materiais em geral, o ensaio que o pessoal mais usa é o ensaio chamado ensaio de tração. Lá, o que é tração, pessoal? Tração é puxar, né? Então você pega lá um corpo de prova padrão e puxa, né? Aplica um esforço no sentido de esticar, de puxar o material, tracionar o material. E você tem como resultado disso um gráfico, eu vou mostrar para vocês, e esse gráfico nos dá várias informações a respeito de como que é o comportamento desse material em relação à resistência, tá? Então é por aí que esse negócio anda. O que vocês estão vendo aqui é um pedacinho, essa peça azul aqui, né? A gente chama isso aqui de corpo de prova, tá? Então, para plástico, isso aqui é um corpo de prova de plástico, ele tem esse formato de uma gravatinha, borboleta ou de um osso, né? E ele é preso, então, em duas garras. Essa garra aqui de baixo é fixa e essa garra aqui de cima, ela está presa. Pô, como é que eu vou explicar para vocês? Está presa numa célula de carga, que ela sobe, ela vai aplicando força e vai subindo. A gente aprende em física, no ensino médio, que os corpos são rígidos, né? O que significa um corpo rígido? Significa dizer ideal. Quer dizer que você aplica esforço nele, mas ele não deforma. Mas não é assim. Na realidade, todo corpo que você aplica um esforço, ele sofre uma deformação. Pode ser uma deformação tão pequena que você não consegue ver, mas sempre que você puxar, comprimir, dobrar, o material deforma, né? Então, esse ensaio de tração, o que acontece? Eu tenho aqui, então, um negócio chamado célula de carga, que ele vai aplicando força no material, no sentido de esticar o material, e eu tenho um sensor, esse sensor que está aqui do lado, que não está montado, ele chama extensômetro. Então, é um negócio bem doido que é o seguinte, a minha célula de carga, acho que o Felipe Marim trabalha com isso na Toledo, ela vai registrando, cara, a cada momento quanto de força eu estou aplicando no material. E esse extensômetro ele vai indicando para mim quantos milímetros o material foi esticando. Então, o resultado do ensaio de tração, esse ensaio de tração a gente chama de ensaio destrutivo, né? Porque ele é conduzido até o corpo estourar, né? Ele dá para a gente um gráfico de força e deformação. Ou seja, apliquei 10 kg de força, o material deformou 1 milímetro. Apliquei 50 kg de força, o material deformou 4 milímetros. Ele dá esse resultado na forma de um gráfico, né? Que é esse gráfico aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um gráfico, né? Obtido num ensaio de tração. Então, aqui na vertical eu tenho a força, quanto mais para cima quer dizer que mais força eu tenho, e aqui na horizontal eu tenho a deformação, quer dizer quanto que esse cara esticou. Então, esse gráfico parte do zero,
Se eu não aplico força, a força é zero, eu não tenho deformação, né? Mas à medida em que eu vou aplicando força, o meu material vai deformando. Eu vou aplicando força, 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 até que chega uma hora em que o meu ensaio acaba. Acabou por quê? Game over, cara. O material estourou, tá? Então isso aqui é um gráfico que a gente costuma chamar gráfico de um ensaio de tração, tá? Só que para não ficar trabalhando com força, quantos quilos você aplicou e quantos milímetros o material deformou, o pessoal dá uma mexida nesse gráfico aqui e transforma esse gráfico num gráfico que a gente chama de tensão-deformação. O que é tensão-deformação? Em vez de trabalhar com força aqui na vertical, a gente pega a força e divide pela área do corpo de prova, né? Então, a área aqui, ó, tá vendo? Essa área que está resistindo ao esforço, a gente mede, calcula, né? E a gente depois pega todos os valores de força e divide pela área. Então, aí eu transformo um negócio chamado força em tensão. O que é a tensão? Tensão é quanto cada milímetro quadrado está aguentando de força. Quer dizer, é força, só que é força por milímetro quadrado. Padroniza. Então não importa, você vai falar em linha, né? O cara gosta de pescar, o cara fala, pô, eu tenho uma linha 0,20 milímetros de diâmetro e uma 0,30. Qual linha que é mais forte? Pô, com certeza a linha 0,30, ela tem mais área, é para ser mais forte. Mas você não consegue falar que o material da linha 0,30 é mais forte, porque ele é uma linha mais grossa. Para saber qual material é mais forte, a gente teria que calcular, né, quantos quilos cada milímetro quadrado do material aguenta. É nessas conversas aí que entra aquelas noias de puta, teia de aranha, eu não sei quantas vezes mais forte que o aço. O cara fala, ah, tá brincando. Mas não, porque se você fizer um fio de aço com o mesmo diâmetro do fio da teia de aranha, né, você vai ver que a teia de aranha aguenta mais que o aço. Essas viagens que a gente vê de vez em quando bate nesse ponto aí, tá? Então a questão da tensão é força, mas é quanto de força cada pedacinho, cada milímetro quadrado do material está aguentando. Eu costumo brincar com o pessoal, é igual você comer pizza, quando podia, com a rapaziada, sai todo mundo aqui para comer pizza. Aí chega a conta, chega quinhentão de conta. Pô, a gente está em 25 pessoas. Nós vamos dividir o quinhentão, que seria a conta total, por 20 pessoas. Deu 25 para cada um. Então, cada pessoa pagou 25. Cada milímetro quadrado do material aguenta 25 quilos. Essa é mais ou menos a ideia aí do conceito de tensão. Mas tensão, então, tem a ver com a força. Mas a gente, então, trabalha com tensão. E esse alongamento aqui, em vez de a gente falar quantos milímetros o material esticou, quando você começou a puxar, a gente costuma falar em porcentagem. Esticou 10%, 20%, 30%, né? Por aí vai. Por quê, cara? Porque imagina o cara vai brincar de bungee jump, né? O cara tem que saber quantos por cento o material estica, para ele poder fazer a conta, né? O cara vai molhar a cabeça na água lá embaixo da ponte lá e não vai bater na pedra, tal, né? Tudo isso é calculado baseado nesse tipo de ensaio. O ensaio de tensão-deformação, pessoal, que é o mais importante, como eu falei para vocês, né? Ensaio de tração, ele vai dar esse gráfico, então, chamado gráfico de tensão-deformação. E desse gráfico de tensão-deformação, a gente tira várias características importantes em relação à resistência. Primeiro, você pode observar que no começo aqui do gráfico, esse gráfico de tensão-deformação, ele se comporta como sendo uma reta perfeita. Você põe a régua e você vê que ele é realmente uma reta. Enquanto o gráfico tiver como reta, a gente está numa fase do material chamada de fase elástica. O que significa fase elástica? O material se comporta igual uma mola perfeita, igual um elástico. Se eu fizer o teste até aqui, ó, dentro da fase elástica, e tirar a força, eu volto aqui para o zero de novo, né? Então, a maior parte dos materiais, quando você aplica pequenas deformações, pequenos esforços, eles têm essa tal de fase elástica, né? Facinho de você perceber, né? Pega uma latinha de alumínio aí de Coca-Cola e dá uma apertadinha de leve. Você vai dar uma apertadinha, ele vai deformar, mas quando você tirar a mão, ele vai voltar à posição original. Por quê? Porque você está na fase elástica. Agora, existe um limite, cara, né? Um limite a partir do qual isso aqui não é mais reto. E a partir daí,
a gente entra na fase chamada fase plástica. Esse limite aonde daí para frente o material não se comporta mais como um elástico é chamado de limite elástico. A partir daí, se você deformar o material, ele vai ficar deformado. Então pega a mesma latinha de Coca-Cola e dá uma apertada com vontade, você vai ver que ela vai ficar deformada, né? Então a deformação que você recupera é chamada deformação elástica. A deformação que você não recupera é chamada deformação plástica ou permanente. O elástico também é chamado de reversível, quer dizer que ele volta, tá? E o plástico é irreversível, deformou, fica, não volta, não tem o que fazer, tá? Alguns materiais, e aí você vai perguntar para mim, Marcão, o que é melhor, deformação elástica ou plástica? Pô, depende do que você quer, né? Se a tua ideia, por exemplo, é dobrar um cano e deixar o cano dobrado, você quer deformação plástica. Mas se a sua ideia, por exemplo, é pescar, né? Você quer pescar e usar uma vara de pesca tal, né? E pegou um peixão grandão, você não quer que depois de fisgar o peixão grandão a tua vara fique torta, né? Você quer que ela volte à posição original. Então ela vai trabalhar dentro da fase elástica. Para-choque de um carro. A gente imagina que um para-choque bom é aquele que se der uma encostadinha ele volta sozinho, né? Você não tem que levar no martelinho para resolver, né? Então depende muito do que você quer. Se a gente garantir que o nosso material vai trabalhar aqui na fase elástica, isso aí vale, por exemplo, para um cara que tem o trampo igual ao do Wellington, aí trabalha com elevador, né? Se o cara que projeta lá o elevador, ele consegue imaginar que o elevador vai trabalhar aqui na fase elástica, você imagina que você nunca vai chegar a romper, né? Então a gente dimensiona peças para trabalhar na fase elástica, né? Então a gente tem essa questão aqui importante. Olha aqui tem um ponto importante nesse gráfico chamado escoamento. O que é escoamento? Você percebe que até aqui, ó, quando começa o teste lá de baixo, para aumentar a deformação, eu preciso aumentar a força. Mas chega num ponto, cara, em que você não aumenta a força e o material esgarça, continua deformando, né? Então isso aí é o tal do ponto de escoamento. Esse ponto aqui, ó, P, é o ponto máximo, onde o material suportou o esforço máximo. E esse ponto C aqui é o chamado ponto de ruptura, tá? Então essas são as possibilidades que a gente tem aí, né? Os dados que a gente tem, alguns dos dados que a gente tem nesse ensaio conhecido como ensaio de tração. Vamos dar uma olhadinha como é que é um ensaio de tração aqui no videozinho do telecurso. Só um minutinho, que eu deixei na ponta aqui, cara. Deixei na agulha. Então, olha aí, ó, um ensaio de tração, mas nesse caso aqui é em metal. Então, o corpo de prova é um pouquinho diferente, mas ó, a máquina, né, que faz o ensaio, máquina bem antiga, hoje em dia isso aqui tudo troca por um computador que já tira o gráfico na hora, já imprime, printa, faz o que você quiser. Mas o que o mestre Silva está fazendo aqui é prendendo o corpo de prova na parte fixa e parte móvel, né? Onde tem a célula de carga e tal, e vai começar a fazer o ensaio. Saca só. Ô Silva, Oi. me diz uma coisa, por que as normas internacionais são tão importantes a ponto de recomendar o uso do corpo de prova? Caio, porque elas garantem que o ensaio se repetirá em qualquer lugar que tenha as condições adequadas. Hoje eu vou mostrar para você o trabalho de um profissional que realiza o ensaio de tração. Mas e para que serve esse ensaio? Bom, ele permite saber como os materiais reagem aos esforços de tração, quais são seus limites de resistência e a partir de que momento eles se rompem. E como é que ele funciona? O ensaio de tração faz com que o corpo receba um esforço que tende a alongá-lo, fazendo com que se deforme até quebrar. Quer dizer... Fechou, pessoal? Então aí tem um videozinho, um pedaço de um vídeo mostrando como que se dá o tal do ensaio de tração, né? Ele é um ensaio destrutivo, né? Ele é um ensaio que vai até o rompimento. E esse ensaio de tração, então, o resultado dele é esse gráfico. E é nesse gráfico que a gente tira as informações, qual que é a tensão máxima que o material suporta, qual que é o alongamento máximo que o material suporta e outros dados, né? São outras propriedades que a gente vai ver. Esse ensaio de tração também, pessoal, ele pode ser feito em várias temperaturas, tá? Dá para fazer a quente, dá para fazer a frio, se você tiver o dispositivo, né, que consiga condicionar o corpinho de prova, aquele ambiente ali em certas temperaturas, pode ser feito em temperatura para mais ou para menos. Mas isso aí, então, que é o tal do ensaio de tração, tá?
tá? E daí, desse ensaio, vão sair as propriedades mecânicas mais importantes, que você vai ouvir muito falar em ductibilidade, elasticidade, maleabilidade, tenacidade, rigidez, resiliência e dureza. Dureza é um negócio à parte, e nós vamos tratar dureza numa aula só para falar de dureza, porque a dureza para metal ela é um negócio diferente do que para plástico ou para borracha, mas para metal, geralmente quanto mais duro é o material, mais forte ele é. Então nós vamos falar de dureza à parte, porque tem 1 milhão de tipos de... milhão não, mas uns 5, 6 tipos diferentes de dureza, né? Então nós vamos falar de dureza de uma forma à parte. Dureza é um negócio bacana, porque a dureza, o ensaio de dureza não é destrutivo. Então você pode usar a dureza para avaliar controle de qualidade, né? Diferente dos outros testes aqui que destroem a peça, o teste de dureza faz uma impressãozinha na peça, dá para usar a peça avaliada, né? Que teve a dureza avaliada. Tá? Então vamos lá, cara. Ductibilidade, primeira propriedade que a gente vai ver. O que significa ductibilidade? É a propriedade que o material tende, ao ser esticado, deformar muito sem se romper, tá? Então, o que é um material dúctil? O material dúctil é aquele que você pega o miserável e puxa, 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 ele escorre, escorre, estica, estica, estica e não estoura, tá? Por exemplo, eu costumo sempre falar do chiclete, né? O cara pega o chiclete e começa a puxar, né? E aí o chiclete vai afinando, tal, mas ele não rompe. Quando você vê, ele esticou 200, 300%. Isso é um material dúctil, tá? Qual que é o oposto de dúctil, Marcão? O oposto de dúctil é um material frágil, tá? Quando você pega, por exemplo, uma caixa do Mercado Livre e tem escrito lá, cuidado, frágil, que você fala, pô, tem alguma coisa que é quebradiça aí dentro. No mercado, na prática, no dia a dia, o pessoal costuma falar que um material dúctil é um material mole. Tem sentido, né? E o oposto de dúctil é um material frágil, quebradiço, que tem queixo de vidro. Eu sempre uso como comparação chiclete e giz, né? Que são coisas que a gente tem aí na sala de aula quando dá aula, né? Então o giz é um exemplo de um material frágil, né? Você pegar um giz, segurar e fizer assim com ele, você quebra o giz, né? Cair no chão, quebra. E o chiclete não, você vai esticar e essa merda estica, 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 né? E não rompe, né? Então a ductibilidade tem a ver com isso, a capacidade do material esticar sem romper. Isso aí, por exemplo, é muito importante, essa característica de ductilidade, num processo que chama trefilação, que é o processo que a gente usa para fazer fio, né? Então, o cara pega lá o material e puxa através de um furinho conhecido como trefila para conseguir esticar e fazer fio. Quanto mais dúctil for o material, mais fino será o fio que você consegue fazer, né? Então, toda vez que você ouvir falar em ductilidade, nada mais é, né, do que a capacidade que o material tem de esticar, esticar, esticar sem estourar. Pode ser que você não precisa aplicar força nenhuma, com um pouquinho de força só o danado estica, como acontece com o chiclete. A ductilidade não tem a ver com resistência, com força, tem a ver com se ele estica bastante ou se ele estica pouco. Tranquilo? Então isso que é a tal da ductibilidade, por isso que o pessoal fala que quanto mais dúctil o material é, mais mole o danado é. Tá? Então, aqui tem um gráfico de tensão e deformação, e eu imaginei aqui, cara, que eu avaliei dois materiais. Um material deu esse gráfico preto, que é o material padrão lá que a gente fez, mas a gente resolveu testar um outro material e a gente obteve esse gráfico vermelho aqui, ó, né? Quem que é o mais dúctil? Cara, o mais dúctil é o preto, porque o preto esticou daqui até aqui, cara, até estourar. Legal? Enquanto que o vermelho, cara, ele é frágil, ele esticou daqui até aqui, né? Só aguentou esse tantinho aqui de esticamento, já rompeu, né? Então, o material vermelho é frágil, se você colocar ele para deformar, ele vai quebrar, né? Não tenta dobrar uma barra de vidro, que ela vai quebrar, né? A menos que você esquente. Né? E esse cara aqui não, esse cara aqui aguentou esticar, 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 até chegar nesse ponto aqui e estourar, né? Então, o cara do gráfico preto alongou mais. Quanto mais você alonga até estourar, mais dúctil você é, mais chiclete, né? Quanto menos você consegue, mais frágil você é. Marcão, quem que é bom, quem que é ruim? Depende do que você quer, cara, né? Depende o que você quer fazer. Por exemplo, blindagem de carro de combate, geralmente ela une uma chapa de aço dútil com uma chapa de aço dura, né? A chapa de aço dútil, mole, geralmente fica por fora. A bala bate e ela deforma o material, só que ao deformar o material ela perde energia.
e aí o zagueirão lá atrás, lá o Clebão, né, segura o que sobrou. Então depende do que você quer, depende de que lado da história que você tá. Beleza? Muito bom. Outra propriedade importante, elasticidade. Elasticidade, como a gente já falou, né, é a propriedade que o material tem de voltar ao estado original quando o esforço é retirado, né? Então, cara, estilingue, né? Você quer ter um estilingue, a gente usa borracha, por quê? Porque a borracha é elástica, né? O pessoal, quando era garoto, ia na borracharia pegar borracha para fazer estilingue, era ruim de estilingue, velho. Esse pecado eu não tenho, não matei nem um passarinho, era muito ruim. Mas o pessoal falava em borracha viva e borracha morta. Borracha viva é a que volta rapidão, né? E a borracha morta é aquela que, né, não volta, tal, né? Então isso aí é a tal da elasticidade, tá? Então o material elástico é aquele que você deforma e quando você tira o esforço ele pum, volta até a posição original. Então é aquilo que eu falei para vocês, né? No gráfico de tensão e deformação, enquanto esse gráfico se comportar como uma reta, você está dentro do limite elástico do material. Teoricamente, se você projeta uma peça para trabalhar aqui dentro, né, essa peça sua nunca vai estourar, né, porque ela não vai chegar até aqui, ó, né, que é o tanto de deformação necessário para que o material rompa. O Wellington, pena que a aula nossa não é presencial, mas o Wellington trampa aí com elevador, e o elevador de vez em quando tem aquele negócio que mata bêbado, né, cara? O elevador ele desalinha, né? Com o tempo ele sai fica um degrauzinho entre o elevador e o piso, né? Né? E aí você fala, pô, Marcão, mas o cara não calcula o cabo de aço para trabalhar aqui no limite elástico, né? Então por que com o tempo vai dando aquela folga e tal? Dizem, bom, o Wellington pode confirmar para nós aí, mas é uma outra parada que é o seguinte, é mais ou menos o mesmo efeito que acontece com a corda do violão. Você afina o violão hoje, né? E daqui uma semana você vai tocar, o desgraçado do violão, ainda mais se a corda for de nylon, está desafinado. Por quê? Porque aí o teu material passa a sofrer um negócio conhecido como fluência. O que é fluência? O esforço que está aplicado nele é o mesmo, só que com o tempo que ele vai cedendo, né, por causa do esforço. É o que acontece com um sapato laceado, a gente vai laceando o sapato, você não aumentou o esforço aplicado no sapato, mas o material vai cedendo, cara, com o tempo. Então, com o tempo, até um cabo de aço pode sofrer essa questão aí da fluência, né? Mas é outra história, não tem a ver com limite elástico. Limite elástico é alguma coisa instantânea, você aplicou a força, tirou a força, o material voltou à posição original, tá? Aí é aquela conversa, o que é bom? Elástico ou plástico? Cara, depende do que você quer fazer, né? Uma mola de carro, puta, quanto mais elástico, melhor. Aliás, uma mola qualquer, tal, né? Mas quando a gente pensa em conformar um material, quanto mais plástico, melhor, porque ele vai pegar o formato que você deu, tá? Então essa é mais ou menos a ideia em relação à elasticidade. Maleabilidade, olha a propriedade legal. Maleabilidade é a propriedade que o material tem de sofrer grandes deformações ao ser laminado, gerando chapas cada vez mais finas. Então, maleável é aquele material que permite que você vai passando ele, cara, entre rolos, como se fosse fazer massa de pastel, legal? E obter a chapa cada vez mais fina. Olha, nem precisa ir muito longe, né? O alumínio deve ser muito mais maleável do que o aço, porque a gente tem aquela folha de alumínio para assar costela, que é fininha pra caramba, eu nunca vi uma folha de aço nessa espessura. Não quer dizer que eu nunca vi que não exista. Eu estou falando que aparentemente, né, o alumínio é um material mais maleável, te permite chegar aí numa lâmina bem fina. Quando a pessoa fala fulano não é maleável, você fala, puta, fulano é duro, rígido, cintura dura, tal, né? Maleabilidade, então, tem a ver com um material que suporta tanta deformação que você consegue passar esse cara no meio de um cilindro e obtendo, né, chapas com espessuras cada vez mais finas. Muito bom. Tenacidade, essa é uma propriedade importante. Ó. Tenacidade é a capacidade que o material tem em absorver energia, né, até se romper. Então, olha só o que é tenacidade, a capacidade que o material tem de absorver energia. Que tipo de energia, Marcão? Porrada, legal? Então, olha, até se romper, o material você tem que gastar muita energia, muita força, né, para você conseguir estourar esse material. Então, olha exemplos aí, ó. Talhadeira, bigorna, marreta, tudo que tem que dar porrada e gastar muita energia para romper isso aí, são materiais então que têm
alta tenacidade. Cuidado, né? Que a tenacidade é a energia que você gasta para estourar o material. Então, isso aí tem a ver com a parte da energia elástica e a energia plástica, né? Você vai deformar o material até ele estourar. Vai passar do limite elástico e vai passar do limite plástico, tá? Então, a tenacidade, ela é muitas vezes entendida como resistência ao impacto, resistência ao choque. Quanto que o material aguenta de porrada sem se romper. Tranquilo? Dá para ter uma ideia de quanto que o material aguenta de porrada pelo gráfico de tensão e deformação. A área que está aqui embaixo, se você conseguir calcular a área que está embaixo do gráfico, seria esse pedaço aqui para o preto. Ó, né? Essa área ela é proporcional à resistência ao impacto do material. Quanto maior for essa área, significa dizer que você tem que dar a porrada mais forte para conseguir estourar o material. Olha o vermelhinho. O vermelhinho, você percebe que a área que tem aqui embaixo, né, é bem pequena. Quer dizer, ele é realmente um material mais frágil, aguenta menos pancada. Então, esse ensaio de tração, o diagrama tensão e deformação, entre outros dados, diz para a gente até se o material é mais frágil ou menos frágil. E você pode fazer isso em várias temperaturas, dá para ver se o material, mesmo a frio, continua suportando pancada ou não, né? Então essa é a ideia da tenacidade. Tenacidade tem a ver com resistência à porrada. Quanto de porrada o material aguenta sem estourar? Suave, rapaziada. Então isso aí é tenacidade. Quanto de energia o seu material aguenta, né, sem romper. Pô, você imagina o seguinte, eu quero fazer um escudo, sei lá, uma blindagem de carro, um vidro à prova de bala, legal? Pô, esse vidro, para ser legal, tem que ter alta tenacidade, concorda? Porque ele vai ter que suportar uma grande porrada sem se romper. Tem que suportar um teco sem romper. Então, estamos falando de tenacidade, tá? Existe uma outra possibilidade de você avaliar a resistência ao impacto, que é através da resistência ao impacto, tá? A resistência ao impacto, existe um ensaio próprio para resistência ao impacto, que é feito numa máquina, que é essa aqui, tá vendo? Essa máquina, pessoal, ela tem aqui um martelo, esse martelo tem um certo peso, e esse peso, né, ele fica a uma certa altura. Você põe a sua peça, um corpo de prova do material que você quer avaliar aqui, e solta o martelo. O martelo, que a princípio ele tinha lá uma certa energia, ele vai gastar um tanto dessa energia para estourar a peça, e a hora que ele subir, ele não vai subir até a mesma altura que ele estava antes, porque ele perdeu energia para romper o material. Então, a diferença da energia que eu tinha no início com a que eu tenho no final, depois que ele quebrou o corpo de prova, é associada com a resistência, com a energia necessária, né? Ou a resistência ao impacto do aço. Né, do aço, do plástico, do material que você quer avaliar. Isso aqui também dá para fazer esse ensaio em várias temperaturas. Temperatura alta, temperatura baixa, e dá para, como é que se diz, avaliar como que esse material vai de impacto, né, em várias temperaturas. Geralmente, quanto mais frio, menos porrada o material aguenta. Olha aqui, cara, um ensaio de impacto, também aqui do telecurso, deixei no ponto aqui para vocês, ó. Corpinho de prova no grau. No ensaio de impacto, um esforço de choque de valor conhecido é aplicado sobre uma amostra do material para que seja medida a quantidade de energia. O método mais usado para ensaiar metais é o golpe desferido por um peso em oscilação. O pêndulo do martelo pendular é levado a uma certa posição e adquire uma energia inicial. Quando cai, ele encontra no seu percurso o corpo de prova, que se rompe. A trajetória do pêndulo continua até certa altura, que corresponde à posição final. Nesta posição, ele adquire uma energia final. Então, pessoal, vocês viram como é que é? Então, você tem um martelo numa certa altura, bem alto, guardando ali uma certa quantidade de energia. Ele dá a cacetada, estoura o material e sobe um tantinho. Ele sobe um tantinho porque ele gastou energia, né, para estourar o material. Essa diferença entre a energia que o martelo tinha no começo e até o máximo que ele subiu é o tanto que você gastou
para estourar o material. Isso aí tem a ver com a resistência ao impacto, resistência ao choque, ou um termo bastante comumente usado em mecânica, tenacidade. Cuidado, pessoal, que a tenacidade é a energia que a gente necessita para estourar o material, para fazer o material romper. Existe uma outra característica muito usada hoje em dia, que é chamada resiliência. Resiliência também é uma quantidade de energia, só que é a quantidade de energia que eu preciso para deformar o material até o seu limite elástico, tá? Então, olha a diferença. Tenacidade é a energia que eu uso para romper o material. Resiliência é a capacidade que o material tem de absorver energia sem sair do sistema elástico. Legal? Se você tirar esse esforço, ele volta à posição original. Imagina, se o material que foi feito aquele teste lá fosse um material bastante elástico, o martelo ia bater e ia voltar. Concorda? Não ia chegar a estourar. Né? É só dentro do limite elástico. Vou te dar um exemplo, cara, de resiliência. O João Bobo. Aquele boneco de João Bobo, né? Você dá um chute, ele tomba, volta. Você dá outro chute, ele tomba, volta. Você dá uma porrada, ele tomba e volta. Isso aí é a tal da resiliência. Resiliência é a característica que o empregador, né, o pessoal das indústrias mais gosta. Ele arranca teu couro durante 8 horas, com 1 hora de almoço. Você vai para casa, toma um banho, todo fodido, cansado. Outro dia, 7 da manhã, você está lá de novo de pé. Você é resiliente. 6 dias por semana, domingão, você pode folgar. Tranquilo? Eu também estou nessa. Né? Então, essa é a característica que a gente vê muito tatuado hoje em dia, resiliência. Resiliência é essa capacidade que a gente tem de tomar porrada e levantar de novo, legal? Não passar do limite elástico. Tranquilo, meninos? Tá? Então, no nosso gráfico de tensão e deformação, dá para ter ideia também de que é a resiliência. É a área embaixo do gráfico aqui, ó, dentro do limite elástico. Dá para avaliar também, através do teste de tensão e deformação, quem que seria o material mais resiliente. Legal? Suporta mais energia, porém deformando-se de forma elástica. Tranquilão? Muito bom. Rigidez. Rigidez é uma característica que você vai ouvir falar muito também, né? Mas a rigidez pode ser entendida como sendo a dificuldade que o material impõe à deformação. Qual que é o contrário, cara, de um material rígido? O contrário de um material rígido é um material flexível. Né? Então você pode imaginar, a gente da área e tal, né? O cara fala, a fiação de casa é tão antiga que é com fio rígido. Ah, não, a minha lá em casa é nova, é com fio flexível. Concorda, né? Qual que é a vantagem, cara, de fazer fiação com fio flexível? Pô, o fio corre mais fácil dentro do conduíte e tal, alguma coisa nesse sentido. Pensa naqueles português, ou então holandês, cara, que gosta de tamanco, sapato de madeira. O solado é super duro. Aí você pega um sapato aí hoje, um tênis, né? Flexível, sandália havaiana. A sandália havaiana ela é confortável porque ela é flexível, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, rigidez, pessoal, primeira coisa, o oposto de rígido é flexível, tá? Mas o que significa rigidez? É alguma coisa que é difícil de deformar. Vou te dar um exemplo, cara, de um material que é super rígido, concreto. Legal? Cimento, concreto. Você vê a estrutura de um campo de futebol tipo Morumbi, né? Cheguei aí no Morumbi com 88 mil pessoas. Já tem tio meu que falou que foi com muito mais. Mas, cara, é gente pra caramba, né, cara? E a estrutura do campo tá de pé. Legal? Por quê? Porque é um material rígido. Legal, né? Material rígido. Tem que dar muita força para ele deformar um pouquinho. O material, às vezes, é tão rígido que deforma tão pouco que só se você colocasse um relógio comparador, alguma coisa, para você perceber que ele deformou com esforço aplicado, tá? Daí, se é bom rígido ou flexível, depende do que você quer, né? É o esquema aí do chinelo. Tem gente que vai gostar de um tamanco, né, duro. Tem gente que vai preferir uma havaiana que é flexível, né? Depende do que você quer, né, cara? Se o melhor vai ser um material mais flexível ou se o material melhor vai ser um material rígido. Imagina, por exemplo, eu quero fazer um telhado de uma casa e eu tenho uma madeira que é super rígida. Velho, com essa madeira que é super rígida, de repente você vai poder usar vigas menores, vai economizar em madeiramento. Então, essas coisas que a gente começa a pensar quando se fala aí em rigidez, tá? Tinha um pessoal aqui em Campinas, eu acho que é a Benteler, né? Eles começaram a usar um aço mais rígido para fazer porta de carro. E aí, ao usar o aço que é mais rígido, puderam fazer mais fino. E aí economizou em material, ficou mais barato. Então, olha onde entra aí, né, a questão de rigidez equivalente, por aí vai.
Como que a gente pode ter ideia, cara, da rigidez do material? Gráfico de tensão e deformação, tá? No gráfico de tensão e deformação, a rigidez é a inclinação desse gráfico, tá? No começo aqui na fase elástica, na região elástica. Então, o pretinho aqui, ó, é menos inclinado do que o vermelho, concorda? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que para deformar o mesmo tanto, ó, se eu fosse deformar esse tanto por cento preto, com esse tanto de força aqui eu já consegui. Agora, para deformar esse mesmo tanto aqui o vermelho, cara, eu tinha que aplicar esse caralhaço de força aqui, ó, 5 vezes mais. Então, quanto mais inclinado, mais vertical for o começo da curva tensão-deformação, maior é a rigidez do material. Essa inclinação, ela tem um nome, ela chama módulo de tração. Essa inclinação dá para calcular, né? É pegar esse valor e dividir por esse aqui, ó, vai dar a inclinação da reta. Ela é chamada módulo de tração, quando o ensaio feito é ensaio de tração. Ou módulo de flexão, quando o ensaio feito é de flexão. E ela vai dar para a gente, esse número dá para a gente a ideia se o material é mais ou menos rígido. Eu tenho aqui alguns exemplos, ó, do módulo de tração de alguns materiais, medido em quilograma para cada milímetro quadrado. Ferro, 21.000, cobre, 11.200, titânio, 11.550, latão, 11.900, magnésio, 4.375, estanho, 4.200. Então, se a gente olhar, dentre esses 6 materiais, o mais rígido, mais difícil de deformar é o ferro, porque o módulo de tração dele é de 21.000. Legal? E o mais mole? O mais mole, né, ou o menos rígido, né, o mais flexível, é o estanho, que é só 4.200. Então, é uma forma de você entender, né, se um material é muito rígido ou muito flexível, sem ter que fazer peça, sem nada disso. É olhar num livro, procurar na internet, no Wikipédia, no Google e tal, né? Módulo de flexão dos materiais. E você vai achar lá qual que é o material mais rígido que você tem. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, no nosso caso, o mais rígido aqui seria o ferro, que tem o maior módulo, e o mais flexível, o estanho, que tem o menor módulo, né, de tração. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, a gente acaba a nossa aula de hoje em relação às propriedades, né? Por favor, façam aí, não é nada assombroso, né? Bem tranquilo. Façam aí a atividade proposta, né? Para fixar o conteúdo. É mais a questão da gente guardar esses nomes desgracentos, né, cara? Ductilidade, tenacidade, resiliência e tal, né? Mas depois que você entende o que é também, não tem nenhum estresse, tá? E a gente se vê na semana que vem, se vê não, né? Semana que vem tem mais, nós vamos falar sobre propriedades tecnológicas dos materiais e na última aula nós vamos falar sobre dureza, tá? E aí vocês estão prontos, né, para no próximo semestre a gente tratar a matéria de metalurgia e aí tudo isso que a gente aprendeu aqui vai aparecer. Fase, diagrama de fase, vai aparecer propriedade, vai aparecer tudo lá. Legal? Abraço então, cara. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até mais.